Olá, meus amigos orquidófilos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Pessoal, estamos caminhando para a nossa última live da nossa série Regras de Ouro para o Cultivo de Orquídeas. Então, assim, estou muito feliz com tudo que aconteceu, tá? Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Pedro Melo. Tudo beleza, pessoal? Márcia Correia, Carmen, Emily, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Gente, peço uma coisa a vocês. Estão vendo esse aviãozinho aqui do lado, do direito de vocês, do lado da perguntinha, da interrogação? Queria que vocês compartilhassem com os amigos, assim, que gostam, que curtem as orquídeas, tá? Vou estar mandando para vários amigos meus, né? Vários amigos falando sobre. Hoje nós vamos falar sobre pragas e doenças, tá, pessoal? Enviei para várias pessoas. Compartilhem. Sim, cara, a chuva deu uma parada aqui, Pedro. Deu uma parada aqui. Assim, na verdade choveu hoje à noite, tá? Teve uma chuva hoje à noite. E agora, isso, somente hoje à noite e hoje de manhã choveu, beleza? Mas assim, por exemplo, agora tá um solzão aqui e tal, né? E é isso, pessoal. Vamos convidando os amigos de vocês, tá? Para começarmos nossa live. Boa tarde todo mundo que entrou aí. Boa tarde, Diário das Orquídeas, Leonardo Garioli. Bora compartilhar. Grande Léo. Rosânia, boa tarde, Rosânia. Fernanda, boa tarde. Mari, boa tarde. Carmen, boa tarde. Amar, seja bem-vinda. Maristela, seja bem-vinda. Decorações Casuais. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Pois é, pessoal. Hoje nós estamos chegando aí à nossa última live, né, da série Regras de Ouro para o Cultivo de Orquídeas, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre pragas e doenças, beleza? Que acometem as nossas orquídeas, tá certo? E quem falará hoje do nosso tema será o Francisco Deusvando, tá? Francisco abordará o tema de pragas e doenças aí conosco, beleza? Então vamos compartilhando essa live, vamos compartilhando enquanto o Francisco não chega. É isso aí, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado mesmo. Vamos compartilhando, tá, pessoal? Vamos compartilhando. A Maria, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Pessoal, e as dúvidas de vocês podem estar colocando aqui nessas caixinhas de perguntas, beleza? Podem estar colocando aqui na caixinha de perguntas pra gente tá tirando essas dúvidas da galerinha, beleza? Então, pessoal, hoje é o nosso último dia, né? Hoje é o nosso último dia aqui da live, beleza? E hoje nós vamos falar esse tema tão importante assim para o cultivo das orquídeas. Ao mesmo tempo que ele é tão importante, o Francisco já está ali. Boa tarde, querido Francisco. Gente, nós vamos encerrar a nossa live, a nossa série com chave de ouro. Com o nosso orquidófilo aí. Ele cultiva orquídeas há muito tempo. E o Francisco abordará, né, falar sobre pragas e doenças. É um tema bastante relevante, tá, para quem cuida de orquídeas. Ele é bem importante e também é bastante assim polêmico e tal, né? Porque nós vamos estar, porque o que combate essas pragas são produtos tóxicos, né? Tem seus níveis de toxicidade. Então, não é muito comum a gente ouvir as pessoas falando dos produtos que utilizam e nós sempre ficamos com o pé atrás, né? Com relação a o que usar, né? Muitas vezes vamos utilizando aquelas coisas mais caseiras que o Francisco odeia. E eu vou chamá-lo aqui, pessoal. Vou chamar o Francisco Deusvando. Ele já solicitou aqui. É isso aí. Vou conversar com o Francisco Deusvando. Tô ansioso por esse momento, gente. Chega, eu tô aqui, coração assim, puf. Vou falar com esse maravilhoso, puf. Dá ansiedade, não dá? É sempre um friozinho na barriga, assim.
Tá conectando. Vamos aguardar. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá tudo certo aqui o áudio, tudo certinho aí. Conseguem me ouvir direito? Vamos ver, tá aguardando Francisco. Pessoal, vão compartilhando a live, beleza? Deixa eu tentar aqui de novo. Obrigado, Soraya. Gente, eu vou ficar com saudade das nossas lives, das lives dos nossos sábados. Vou chamar aqui o Francisco. Tô ansioso, vocês estão ansiosos? Eu estou super ansioso. Ai, chegou? Chegou! Gente do céu! Chegou o nosso mestre Francisco Deusvando. Obrigado, Cara, meu. meu Deus, gente, é sério. Eu não tô nem acreditando que eu tô falando aqui com Francisco Deusvando, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Antes de pedi-lo para apresentar, eu gostaria de falar para vocês que o Francisco Deusvando foi aquele cara que quando... Eu acho que com todo mundo, assim, que cultiva orquídea há muito tempo, que quando nós jogávamos alguma coisa lá no YouTube, a primeira pessoa que aparecia lá para tirar as dúvidas e falar sobre aquele tema que nós procuramos no YouTube é o Francisco Deusvando, e aconteceu isso comigo, né? Até hoje é assim. Inclusive, quando eu fui pesquisar sobre uma coisa que aconteceu no meu cataceto aqui. Quem apareceu lá? O Francisco Deusvando falando sobre uma coisinha aqui que eu vou mostrar para vocês na prática. Então, assim, gostaria de te agradecer, tá, Francisco, pela sua presença, por estar aqui dividindo essa telinha conosco, para com todas essas pessoas que estão aqui querendo te assistir, super ansiosos, porque, assim, o Francisco é bem conhecido, né? E eu confesso que eu tenho muito o que aprender hoje com esse tema, tá? Eu sou uma pessoa, assim, ainda, tipo, caseira, tá? E nós vamos, você pode meter bronca na galera, pode falar aí, e gratidão, gratidão mesmo. E hoje nós estamos indo, Francisco, para a nossa última live, então, assim, muito feliz mesmo. E eu queria que você se apresentasse e eu queria que você contasse a sua história com o mundo das orquídeas. Não é uma live, não é pá, chegar lá e falar daquele tema. Então, eu gosto que a pessoa sinta vontade, fale da vida, como começou com as orquídeas, conte sua história com as orquídeas. Seja bem-vindo, tá? Gratidão. Chega, eu tô aqui, gente. Então, meu nome é Francisco Deusvando, eu cultivo orquídea há mais de 30 anos, por culpa do meu irmão Reginaldo de Vasconcelos, que já participou aqui com vocês, né? Perfeito, perfeito. Eu tinha 12 anos de idade, meu irmão tinha uns 8 anos, o meu irmão Reginaldo, e ele despertou a paixão pelas orquídeas desde criança. Isso é muito, muito raro de acontecer. Você vê uma criança empolgada com orquídea, e meu irmão Reginaldo é um exemplo disso. Sim, Eu sempre gostei de plantas, mas nunca me atentei para orquídeas, porque, na verdade, a minha paixão era mais voltada para animais. certo. Aves de rapina, ofídeos, que são cobras. E eu ia muito no mato, morava na roça, e eu levava o Reginaldo de tiracolo. E a primeira experiência que nós tivemos com orquídea, o meu irmão fez aniversário, ele faz aniversário agora no final do ano, e eu levei ele no vestígio de uma Mata Atlântica, né, assim, um pouco de Mata Atlântica ainda lá em Governador Valadares, e Sim, levei para ver olha só como a orquídea ela tem uma ligação direta com você, orquidófilo. Eu não sabia o que era orquídea, eu nem imaginava o que era orquídea, mas sim, andando pelo mato, eu vi um Oceoclades maculata, que é uma orquídea terrestre muito comum, e visualizei ela no chão e falei, bem, essa planta não é uma planta comum. Imediatamente era aniversário do meu irmão, eu busquei ele lá na casa da minha mãe, levei de bicicleta até nesse local. Na hora que ele olhou, ele se emocionou, porque era o aniversário dele. sim. Foi a primeira vez que ele viu uma orquídea na natureza, foi Ixi, nesse momento. Então, a partir daí, despertou esse grande amor. E eu comecei a ter contato com algumas orquídeas, e quando eu vi um cataceto florido a primeira vez, foi amor à primeira vista. Daí sim, despertou aquele sentimento orquidófilo. Eu me senti um orquidófilo, porque eu tive curiosidade, eu tive
intenção, eu queria descobrir, eu queria cultivar. Então é Sim. isso. A minha história com orquidofilia é bem longa. Beleza. Você, quantos anos você tinha quando você despertou essa paixão pelas orquídeas? Então, o Reginaldo, ele despertou antes essa paixão, depois você essa paixão. Quantos anos, mais ou menos, você ficou apaixonado pelas orquídeas ali? Ai, olha, quando eu comecei mesmo, eu tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos 14 anos, não lembro exatamente. Sim, E, e a partir da minha adolescência, o Reginaldo era criança, mas eu já era adolescente, porque nós temos uma diferença de 4 ou 5 anos, não sei bem ao certo, sim. mas foi nesse momento, tem muitos anos, eu estou com 43. Não parece. Ai, gatinho. Muito novinho, né, gente? Eu já sou uma senhora. Me fale uma coisa aqui. De onde você é? Onde que o Francisco nasceu? De onde o Francisco é? Onde o Francisco está hoje? Bem, a minha família é de origem nordestina, nós somos cearense, de Isso, Sobral. nordestino. Viva o Nordeste, gente. Viva o Nordeste, Michele. Eu sou de Sobral, inclusive, essa semana agora eu estou indo visitar uns parentes que eu não vejo há quase 30 anos. Então, Nossa. a minha família é de Sobral, Ceará, e nós mudamos. Minha família tem um sangue meio cigano e ficou naquela transição, vai para o Sudeste, volta para o Nordeste, aquela loucura toda. Sim, sim, sim. E em determinado momento, minha mãe resolveu, vamos quietar o facho. Aí ficamos em Governador Valadares, Minas Gerais. Então, boa parte da minha vida foi em Sobral, no Ceará, uma grande parte em Governador Valadares, e vai fazer 2 anos que eu moro em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. Certo. E fala um pouquinho da sua experiência com o cultivo de orquídeas em Governador Valadares, que eu gosto quando você fala isso, e a sua experiência do cultivo de orquídea com relação ao Espírito Santo. Por que o Francisco foi para o Espírito Santo? Olha, as orquídeas, elas têm uma necessidade muito grande de umidade atmosférica do ar. Então, aqui em Venda Nova do Imigrante, como nós estamos a mais de 700 metros a nível do mar, e é uma região sudeste de Mata Atlântica, a nossa umidade do ar aqui é permanente. Até nos períodos que seriam secos, ainda assim nós temos uma umidade relativa do ar. Aqui o nosso outono e inverno, ele é tão úmido e tão molhado que nós temos que ter cuidado com o excesso de água. Aqui é tão úmido que nós temos que usar lona difusora plástica para que as plantas não peguem chuva. Perfeito. No entanto, essa umidade atmosférica do ar favorece que nossas plantas se desenvolvam de uma forma muito vigorosa. Então, essa planta, por exemplo, essa Catleya cervix, eu comprei no ano passado e olha só como ela se desenvolveu aqui nesse clima, nesse cultivo. Vários fatores, luminosidade, umidade, adubação e etc. Mas nós temos um quê a mais, que é a umidade atmosférica, que favorece com que a planta se sinta à vontade. As orquídeas na natureza, a maioria delas, elas vivem na natureza, recebendo água das chuvas apenas na estação da chuva e sobrevivendo com a umidade do orvalho durante o período de estiagem. Então, a gente tem essa possibilidade. Entendi. É muito bom para o cultivo de orquídeas, né? Então elas não sentem tanto, né? Não se desidratam tanto quando você começa ali a fazer um replante, por exemplo. Conta um pouquinho para as pessoas do seu trabalho. Você trabalha então com as orquídeas, não é isso? Conta do seu trabalho para as pessoas que não conhecem esse seu trabalho. Eu entrei no mundo da orquidofilia como comerciante, trabalho, etc., por acaso. Quando eu fiz o meu canal do YouTube, eu não fiz para falar de orquídea. Eu tinha um amigo no jiu-jitsu, eu fiz o canal para o jiu-jitsu, porque eu entrei no jiu-jitsu com 33 anos e eu queria registrar todos os momentos, as minhas graduações, as trocas de faixas, campeonatos. E ele falou assim, você podia usar o seu canal para falar de orquídeas, você é tão bom naquilo que você faz, as pessoas te entendem facilmente, a sua comunicação é acessível, não tem muita... Aí ele ficou, me incentivando a falar de orquídeas. Entendi. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi lançar um vídeo no Facebook. Pensei, eu vou falar sobre um determinado assunto, vou medir a reação das pessoas. E no Facebook eu percebi que realmente
tinha muitas dúvidas com relação ao cultivo de orquídeas. Sim. Porque no mundo da orquidofilia, todo dia entra um orquidófilo novo. E aquelas dúvidas que nós não temos mais, muitas pessoas têm. Então, as pessoas, elas querem saber como cultivar, elas querem aprender. Aí no YouTube eu comecei a trabalhar nisso, aí depois começou a me favorecer em termos de exposições, palestras e até vendas de produtos e orquídeas. Eu sempre trabalhei com dança, eu sou professor de dança, dança de salão, dança do ventre, dança indiana. E só que dentro da orquidofilia estava me trazendo muito prazer em trabalhar com as orquídeas, bastante informação, né? E foi desembolando de uma maneira a qual agora eu trabalho 100% com orquídeas. Perfeito. Então, pessoal, quem quiser adquirir orquídea, pode adquirir com o nosso Francisco Deusvando. Ele tem um canal no YouTube, eu deixei aí no nosso post lá, o canal do Francisco, que é Francisco Deusvando, tá? Só procurar lá no YouTube que vocês vão encontrar que sempre o Francisco, toda semana, são vários vídeos que ele posta, mostrando também as vendas que ele está fazendo e tudo, beleza? Então, vão lá seguir o Francisco no YouTube, no Instagram também, certo, pessoal? As orquídeas do Francisco que ele vende são maravilhosas, beleza? Ajude o nosso amigo aí. Conto com vocês. Gratidão. Pessoal, quando eu trouxe essa série, né, esse projeto da série Regras de Ouro, na verdade não tinha um nome ainda, a primeira pessoa que eu fui contactar foi a Vanessa Merlin, beleza? E a Vanessa então me ajudou nesse processo aí, até dar um nome, amigo, por que você não coloca Regras de Ouro e tal? Então ela me ajudou, a gratidão, Vanessa Merlin. Eu quero depois que ela veja esse vídeo e tal. E ela foi uma pessoa que me ajudou muito. Então, à medida que eu fui conversando com as pessoas e elas aceitando, como o Francisco aceitou de cara, elas foram caindo em determinados temas, tá? E aí, quando a Vanessinha viu o Francisco em outro tema lá, ela falou assim, Pablo, coloca o Francisco para falar sobre pragas e doenças, porque ele sabe muito sobre esse tema. Então, por isso, aí eu falei com o Francisco, conversei com o Francisco, e ele aceitou falar sobre pragas e doenças, que é uma coisa assim, Francisco, para mim é uma dificuldade, né? Eu sei que muitas pessoas passam por essa dificuldade do que fazer com as orquídeas quando elas estão doentes, do que usar. Muitas vezes eu mesmo falo isso, eu já fiz vídeos sobre isso, videozinho no meu Instagram, fazendo a lavagem ali da minha inclusive eu mostrei ontem para a galera que era a Rodriguesa lanceolata, que ela estava cometida com cochonilha de carapaça, né? Que são as fêmeas da cochonilha, né? Então, eu escovava e tal. Só que eu queria que você falasse. E antes de você falar, eu achei bem interessante essa frase desse livro aqui, pessoal, ABC do Orquidófilo, várias ou muitas orquídeas do professor René, e ele coloca assim, reconhecendo, controlando e combatendo o inimigo. Então, através dessas palavrinhas, o Francisco pode falar para a gente sobre esse mundo das pragas e das doenças. Você fique à vontade para falar da forma que você quiser, tá? Então, o espaço é seu, beleza? Valeu! Meus amores, então, a questão toda é que existem pragas e doenças. Perfeito! Separei para eles, Francisco. Exatamente. As pessoas, elas às vezes misturam as coisas e tendem a cometer erros porque não sabem diferenciar o que é uma praga e o que é uma doença. Pragas são todas aquelas coisas, aqueles bichinhos que atacam suas orquídeas. Gafanhoto, conchonilha, pulgão, carapaça, tatuzinho, formiga, cortadeira, vespas, parasitas. Até pássaros, roedores. Besouro, tudo que você imaginar. Isso são pragas. São outros seres que atacam suas orquídeas. Doenças, fungos, podridão negra, ferrugem, tudo que é vírus, né? Vírus é aquilo que causa doença nas suas orquídeas. As pragas, elas causam danos físicos e, posteriormente, podem levar à morte ou causar problemas maiores para as suas orquídeas, porque elas foram atacadas fisicamente, especialmente aqueles insetos que são sugadores, que são as conchonilhas e os pulgões.
não esquecemos das lesmas e caracóis. Exato! Um grande vilão que está cometendo ali algumas orquídeas no meu orquidário. Exatamente. Especialmente nessa época de chuva, né? Chuva, verdade. Então, por exemplo, já tive no meu orquidário lá em Governador Valadares, já teve um mesclado de ataques, né? Rato, é, até a lagartixa de parede, o calango, que a gente chama de calango, come as flores das orquídeas. Então, sempre tem um problema. Pardal, passarinho, aquela vespazinha, aquela abelha preta, a gente chama de Exato! cachorro. Eu anotei ela aqui, Francisco. É o nome dessa vespinha arapuá, não é isso? Arapuá. Na verdade, é uma Isso. abelha. A abelha nativa. Isso, exato. É aquela pessoal que gruda no cabelo da gente, nosso cabelo, Você que tá fica. cabeludo? Pois é, que fica roendo ali as pitangas, as acerolas e vai roendo, 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 roendo. É danadinha a bichinha, viu? É verdade. Então, esse tipo de abelha, ela ataca bastante as hastes florais e os botões para que a planta se sinta obrigada a oferecer para ela néctar. Então, por isso que ela mordisca ali e tal, certo? Então, para cada problema, uma questão, certo? Agora, o Certo. seguinte, eu não sou adepto a nenhum tipo de tratamento ou uso Olha, de produtos naturais. olha, olha, tá vendo? Eu falei pra vocês, eu falei. Sabe por quê? Porque é o seguinte, essas coisas naturais, elas são muito efêmeras. Você aplica, ela pode resolver o problema ali na hora, mas ela não vai trazer uma solução eficaz para aquele problema que você está tendo. Então, uma dica que eu dou é você usar um tipo de inseticida sistêmico. É aquele tipo de inseticida que fica na planta por mais tempo. Ai, Francisco, mas eu tenho medo de matar a joaninha, eu tenho medo de matar a borboleta. Olha, é lamentável. Eu que tenho 2 estufas e tenho muitas orquídeas, se eu ficar sensível demais a isso, eu não vou ter floração, eu vou ter excesso de praga nas minhas plantas. É como as plantações de tomate, couve, cebola, tudo aí no mundo, você tem que ter um controle de pragas, senão as pragas se alimentam das suas plantas, tá? Sim. Então, você tem que fazer uma escolha. E a minha escolha é que minhas orquídeas estejam saudáveis, certo? Então, se eu sou orquidófilo e eu quero uma floração assim, eu preciso favorecer que seja assim. Então, antigamente, quando eu era pobre de marredeci, eu sou pobre, mas antes era de lascar. Eu usava um inseticida muito baratinho que se chama Diazetop. É um pacotinho que dá para 10 litros de água. E logo depois veio o óleo de nim. Então eu comecei a associar esses 2 produtos e eu tive resultados fantásticos. Acabaram as carapaças. Ah, Francisco, eu não tenho dinheiro para comprar um inseticida forte, um inseticida bom. Então você faz algo que funcione. Então eu usava Diazetop ou Diazenon, que é um pacotinho branco, associado ao óleo de nim. Lembrando que como o Diazetop é um pó, você tem que diluir ele primeiro na água, depois acrescer o óleo. Se você misturar o pó com óleo, vira pedrinhas e não dissolve. E aplicava e resolvia os meus problemas. Como eu morava em Governador Valadares, que era um lugar muito quente, carapaça saía pelo ladrão. Então, a gente tinha muitos problemas com carapaça. Sim, Pode inclusive falar. ontem, Francisco, complementando isso que você falou, gente, eu vou mostrar várias coisinhas aqui que o Francisco falou, tá falando aí para vocês, e que eu na prática, parece que essa semana foi a semana, beleza? Aqui no meu orquidário. Eu tive essa semana, pessoal, cochonilhas de carapaça novamente, no tipo de oncídio, beleza? Aí eu observei partes que tinha carapaça e outras partes mais amolecidas, né? Que são a fase da cochonilha, né? Que ela tem a fase rastejante, tem a fase de carapaça. Geralmente são as fêmeas que são que tem aquela carapaça, né? E aí, pessoal, vai eu na unha também, tirei não sei o que na unha e tal. Tirei essa menina do orquidário, levei e coloquei ela aqui na frente da casa. Então, algumas meninas que estão, por exemplo, muitos podem não concordar, mas eu estou correndo esse risco. Eu não quis desfazer de muitas orquídeas que eu tenho, muitas Denfal, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês quando o Francisco falar de vírus,
com vírus. Vírus, até o momento, nós não temos cura para o vírus nas nossas orquídeas. Então, você queima, você joga fora, você queima ele, né? Geralmente, muitos orquidófilos fazem isso. Mas, às vezes, a pessoa tem poucas orquídeas e tal, então não quer se desfazer. Enfim, é uma coisa meio que... Enfim, eu não quis desfazer essas meninas, eu coloquei lá fora com um monte de orquídeas assim que estão acometidas. Tirei do meu orquidário lá no fundo, tá? Para evitar esse processo e tudo. Beleza? E é isso, a conchonilha. Só que eu não utilizei nenhum produto. Eu tirei na unha mesmo, lavei com sabão de coco e detergente neutro, tá? Era uma única planta, mas assim, pode ter vestígio lá delas ainda, ovos e tudo, né? E aí acaba voltando novamente. Então, por isso que o Francisco fala dessa questão, pessoal, de estar usando mesmo algo para combater de uma vez por todas. Lógico que nosso orquidário, pessoal, nós nunca vamos combater todas as pragas. Nós vamos fazer o controle dessas pragas que existem ali. Algumas a gente vai matar e tal, mas vamos controlar. Então, o segredo, muitas vezes, não é nem eliminar essas pragas que existem em nosso meio, e sim controlar essas pragas, essas doenças, beleza? Ah, Francisco tem o melhor cuidado do mundo, tem ventilação, ele controla a ventilação, substrato bom demais do Francisco, mas isso não impede que o Francisco, num período de chuva, em algum momento e tal, uma planta que ele trouxe, não fez o processo de quarentena, passe essa doença para as outras orquídeas, apareça doenças. Então é comum aparecer doenças em nossos orquidários, por mais maravilhoso que ele seja, que controlemos a rega, a ventilação, a luminosidade, o substrato, a drenagem, a rega e tudo, mas pode acontecer, entendeu? Pode acontecer, não é, Francisco? Exatamente. Mesmo porque nós, como humanos, nós somos falhos. E eu sou o orquidófilo mais relaxado da face da Terra. Eu não tenho controle de nada, eu não tenho tabelinha de adubação, eu não tenho nada. Tudo comigo funciona no instinto, entendeu? Na verdade, eu não gosto de nada metódico. Eu tenho até inveja dos virginianos, que são muito... fazem tabelinha, tudo. Não, não sou. Com relação Sim. às pragas, as conchonidas e o pulgão, por exemplo, você pegou uma planta, separou, limpou com a unha, com a escovinha, tá? Ali você, sem querer, você já abriu uma feridinha na planta, sem querer, beleza. Certo. Aí a praga volta, você vai repetir o mesmo processo, você novamente abre uma feridinha na planta, tá? Na verdade, a planta ela sofre muito com essa limpeza manual, certo? Porque a planta ela faz a fotossíntese pelas folhas, né? Ela precisa estar saudável, é igual a nossa pele, precisa estar saudável para que a gente possa absorver vitaminas e etc e tal. Então, com relação aos inseticidas, muitas pessoas não usam. Tudo bem. Só que, para mim, é um sofrimento. Para mim, por exemplo, eu uso inseticida. Se eu não usasse, seria um sofrimento para mim, porque eu tenho muita planta, porque eu teria que limpar manualmente, lavar uma a uma. E segundo, que seria um sofrimento para as minhas plantas, porque elas teriam que passar por esse processo de limpeza. Certo? Você imagina você passar uma escova na sua pele toda vez que precisar para Uhum. tirar alguma coisa. Como que sua pele ficaria? Pode falar. Pessoal, tá tendo um som muito chato por aí, tá? Vocês estão atrapalhando esse som que tá aqui do vizinho? Me falem aí, porque senão eu fecho a porta aqui. Tô te ouvindo tranquilo. Mas tá ouvindo o barulho do vizinho lá com a música? Quase nada. Tá, beleza, então. Qualquer coisa, se incomodarem, pessoal, se eu fecho ali a porta tudo e tal, beleza? Continue, Francisco, desculpa. Então, com relação a isso, eu não sou contra as pessoas que não usam os defensivos, tá? Mas o que eu aconselho como orquidófilo é que se você puder usar, você use. Porque realmente é algo necessário. Para mim é algo Certo. necessário. Ô, Certo? Francisco, muitas pessoas, elas não sabem direito o que são as conchonilhas e onde geralmente elas se encontram assim nas nossas orquídeas. Você poderia mostrar exemplo assim de uma planta onde geralmente essas conchonilhas se encontram? Falar o que é a conchonilha para o pessoal? Pois é, a conchonilha é um insetozinho que todo o seu desenvolvimento é nas plantas, porque eles vivem de seivas, né? Então, tem vários processozinhos de desenvolvimento, né? Perfeito. Então, todo o desenvolvimento desses bichinhos, vamos chamar de bichinhos, é nas Sim. plantas. Lembrando que esse tipo de inseto ataca roseiras, pinheiros, vários tipos de árvore, não só orquídeas Frutíferas. frutíferas. Então, realmente é uma praga. Então, ela precisa do vegetal ali para fazer
a sua sucção, alimentação e reprodução, tá? Sim. Olha, elas gostam muito de ficar nos pseudobulbos debaixo das folhas, especialmente Presta as atenção, pragas. pessoal. Olha, aqui tem essa Cattleya gaskeliana aqui. Então, essa palhazinha, Aí, ó. tá certo? Olha aí, Quando, pessoal. quando o pseudobulbo novo da Cattleya se desenvolve, ela cria uma capa, né? Parece até uma espata, né? Sim. Igual essa da flor. Para proteger o pseudobulbo. Quando o broto ele é novo, ele é tenro, a planta cria essa capinha para proteger de pragas e doenças tal. Né? É um bloqueio natural até o pseudobulbo amadurecer. Quando o pseudobulbo amadurece, vocês observam que essa capinha seca, ó, certo? Então, é nesse momento que as conchonilhas usam esses espaços aqui, ó, para se esconderem, são sem vergonhas. São danadinhos. Mas por que, Francisco? Porque o pseudobulbo tá tenro, tá macio, e é Tem gostoso. muito mais fácil sugar, entendeu? Aham. Então, E Francisco, o que você aconselha para as pessoas, o que é que elas devem fazer com as orquídeas, assim, com relação a essa película que acaba secando nas orquídeas? muitas pessoas tiram, eu não tiro. Como eu falo para você, eu uso produtos mais Entendi. eficientes, né? Por exemplo, eu fiz uma compra recente de fungicida que foi quase R$ 500 de fungicida. É um Sim. investimento alto, porque, igual você falou aí agora há pouco, às vezes você adquire uma orquídea e você não coloca na quarentena adequada, não faz, e ela acaba passando doenças, né, para as outras orquídeas. Então, muitas vezes você não tem nem tempo de fazer essa quarentena, você é muito ocupado, pega o Sim. vaso e coloca lá. E então eu preferi investir em produtos eficientes. Então eu tenho dois tipos de inseticida muito eficiente, certo? Eu tenho produtos para combater ácaros que inseticidas comuns não resolvem, que tem que ser acaricidas, né? E então eu tenho produtos adequados para cada tipo de praga. Tanto é que o meu orquidário é limpíssimo. Francisco, você aplica com muita frequência? Não, não aplico. Eu aplico, tipo assim, eu contrato um rapaz, Sim. porque ele vem todo com aquelas parafernálias, todo protegido, que eu não Os tenho paciência. EPIs, né? É isso, os EPIs. Então, eu pago ele 4 domingos. Um ele bate fungicida, outro inseticida, outro fungicida e o último acaricida. São 4 domingos seguidos ele faz essa aplicação. Só daqui a 3 meses que ele volta aqui para repetir isso. Entendi. Então você faz isso 4 vezes anuais, por ano, né? Isso. Ou Então, menos. tá. Francisco, assim, então vendo por isso, todos os orquidários comerciais, eles fazem desse, eles utilizam desse artifício, ou um ou outro salva, ou como é que você... Eu que costumo ir muito em São Paulo com o Heron, no Orquidário Sim, Suzuki, Kusaba, Kadoguchi, que são orquidários que importam toneladas de plantas da Tailândia. sim. A produção deles é absurda, são 100, 200 estufas Nossa, quilométricas. Então, tem vídeos meus, depois vocês podem procurar no Orquidário Suzuki, é perder de vista. Então, as estufas são todas climatizadas, tem exaustores que temperam a temperatura, que controlam a temperatura, a umidade e, menino, a quantidade de fungicida que eles usam é absurda. Por quê? Porque as estufas são fechadas. Nenhum fungo e bactéria, se por acaso passar ali, contamina tudo, entendeu? Porque é um local mais fechado e por isso que tem esse padrão de qualidade quando você vai numa floricultura, quando você vai no supermercado ou numa exposição, você vê aquele Phalaenopsis tenro, saudável, com aquela haste floral super carregada, certo? Então tem que ter esse tratamento. Isso é uma regra geral para todo material comercial que tem um padrão de qualidade. Isso é usado na criação de bovinos, suínos, eu estou falando de animais, certo? Você pode sim. observar que carne de qualidade, ovos de qualidade, essas empresas têm um investimento altíssimo
no sentido de melhorar o cultivo e a qualidade. E as orquídeas não são diferentes. Entendi, entendi. Francisco, para nós, para todas as pessoas assim que estão nos assistindo, a grande maioria, que tem poucas orquídeas, chegou uma certa quantidade de orquídeas, vamos supor 10, 15 orquídeas na casa dessa pessoa. Qual a primeira coisa que essas pessoas devem fazer com essas orquídeas? Porque a gente fala daquele período de quarentena. Se ela puder fazer a quarentena, seria o quê? De 30 dias a quarentena para essas pessoas que tenham esse tempo, que tenha mais disposição? 30 dias está legal, não tá? O que você acha disso, dessa quarentena? Ou ela já usa os inseticidas, fungicida e não observa e já coloca no orquidário? Ó, o problema da quarentena com relação às orquídeas é uma ilusão para todo mundo. Ixi, meu Desculpa. Deus do céu. Eu só quero lembrar para vocês que a orquídea tem metabolismo lentíssimo. Então, a quarentena que a gente está acostumado a usar, que quarentena, na verdade, são 15 dias. Não funciona. Ou você pode levar ao pé da letra 40 dias. Não funciona. Orquídea tem metabolismo lento. Então, você com 40 dias, você não vai ter realmente uma visão daquilo que sua planta tem. Às vezes, sua planta está com vírus incubado, está com uma doença incubada, e ela pode levar 6 meses, 1 ano para se manifestar. Perfeito. O que o Francisco está falando, né, fazendo meus estudos aqui e tal, é uma coisa bem importante, pessoal. Por quê? Por exemplo, o Francisco ele vai dizer para vocês um fungo aí que acomete muito as nossas orquídeas, que é aquele fusário. Ele, Canela pessoal, seca. exatamente, o canela seca. Então, ele não é aquela podridão, que nem aquela podridão que derrete as orquídeas, tem aquele cheiro fétido. A canela seca, né, esse tipo de podridão, fungo, fusário, leva anos, meses para ele se manifestar. Então, aquela planta chegou daquele orquidário, ela não se manifesta naqueles 30 dias, né? Então, é um fungo lá sistêmico, tanto é que até para combater esse fusário tem que usar aquele fungicida sistêmico, porque ele está dentro da planta e não é aquele fungicida de contato, tá? Então, assim, por isso que ele está falando dessa questão, pessoal, porque muitas, como ele falou aí, a orquídea tem um metabolismo muito lento. Então, acontecem muitas vezes, algumas vezes, assim, desastres, tipo de ter aquele fungo miserável mesmo, que de repente, 1 dia, 2 dias, sua orquídea está tomada. Então, pessoal, o que explica para as pessoas o que seria isso, Francisco? O que você poderia falar para as pessoas do que seria isso, Francisco? Isso daqui se trata de fungos, não é isso? Tá preto? Tá mole? Eu não consegui ver direito. Preto, Francisco, mole, ó. Isso daí já é bactéria. Bactéria? Bactéria é a podridão negra. Sim, Tá. entendi. Então, a podridão negra, ela tem uma vantagem. Porque quando ela comete a sua planta, 99,9% ela mata a planta. Porque ela apodrece todo o tecido vegetal. Rapidamente. E de um dia para a noite, a sua planta já está toda preta. Toda preta. Diferente da canela seca, do fusário, você às vezes ainda consegue salvar um pseudobulbo, uma gema e cuidar. A podridão negra não tem jeito. Então a podridão negra, ela é muito comum nessa época, que existe uma associação de umidade por causa da chuva com calor excessivo. Foi o que aconteceu. Essa bactéria, ela se espalha rapidamente, tá? E, por exemplo, se sua planta está com a podridão negra, você rega com a mangueira, bate nela, espirra nas outras, todas as outras automaticamente serão contaminadas, tá bom? Então, a podridão negra, na minha opinião, é um dos piores problemas dentro do cultivo das orquídeas, porque você não tem chance de salvar a sua planta. Isso, exatamente. Sobre o fusário, rapidinho, Serconil, ou sobre o fusário, eu até falei o nome do fungicida, o Serconil. Sobre o fusário, ele é como se fosse um câncer nas orquídeas. Por exemplo, tem 2 pessoas com câncer. Uma reage de uma maneira, se recupera através do tratamento, e a outra não, a outra morre.
Então, o fusário, quando ele ataca a orquídea, depende muito da planta. Às vezes, a planta ela tem uma resistência e ela vai passar por aquele problema, vai ser tratada e vai sobreviver. Outra, não. Então, cada orquídea, cada planta é um ser individual, igual eu e o Pablo. Eu posso reagir de uma maneira a determinada doença e o Pablo vai reagir de outra maneira. Porque nós temos organismos diferentes, mesmo sendo seres humanos. As plantas também são assim. Então, se eu tenho duas plantinhas como essa daqui, e as duas, apesar de serem os híbridos do mesmo cruzamento, forem acometidas pela canela seca, talvez essa daqui vai passar pelo problema e vai sobreviver, e a irmã dela, que é da mesma sementeira, não vai. Então as pessoas às vezes não entendem isso. Cada organismo reage de acordo com o que está passando. E aquela questão, Francisco, de plantas debilitadas são super suscetíveis a desenvolvimento de doenças, não é? Exatamente. Especialmente quando falta algum nutriente, um cálcio, um magnésio, quando falta luminosidade, certo? E quando as pessoas erram no cultivo, especialmente quando as pessoas molham muito. Por exemplo, quando a Uhum. pessoa molha muito, a raiz da orquídea apodrece, aí a planta tem que usar todas as energias do pseudobulbo e da folha. Aí a planta ela está debilitada porque o que era natural para ela sugar os nutrientes está podre, que são as raízes. Então a Sim. planta está muito mais suscetível a doenças. Então, por isso que é interessante essa questão aí de uma boa nutrição dessas orquídeas, né? Uma adubação adequada, é não só um cultivo, saber usar o substrato legal, uma boa ventilação, se também a pessoa não aduba, não nutre as suas orquídeas, não é? É, a questão toda sobre a nutrição das orquídeas, você pode. Eu sempre uso isso nos meus vídeos e vou repetir aqui, mesmo que seja cansativo. Você pega uma criança da classe média ou alta, você vê que é uma criança com a pele bonita, um cabelo bonito, bem nutrida, se alimenta bem. Você pega uma criança da favela, da periferia ou do Nordeste, que passa necessidade, você vê que a criança tem uma pele feia, os olhos esbugalhados, uma aparência sofrida. Então, isso está relacionado à nutrição. Está relacionado à nutrição. Se uma planta se alimenta melhor, ela vai estar com um vegetal mais vigoroso e saudável. Se uma planta não se alimenta tão bem, ela vai estar com um vegetal debilitado. Igual eu mostrei para Verdade. vocês, a Cattleya Kivar cervix, ela está nessa beleza toda porque ela está sendo bem alimentada, certo? Está sendo Sim, bem cuidada. Mas o fator principal para desenvolvimento de orquídeas, amores, é a luminosidade, perfeito. regas e adubação. A adubação é o último item, não menos importante, mas Sim, se não tiver uma luminosidade adequada, se não tiver uma regas adequadas, a adubação nem vai resolver nada. nada. Não vai acertar o erro no seu cultivo, né, Francisco? Muitas pessoas colocam adubo como salvador, como milagroso para resolver aquela planta que não floresce, que não está legal, né? E atolam de adubação achando que vai resolver. E muitas vezes a questão está acima da nossa cabeça, né? A luz. Então, muitas vezes Exatamente. o que falta para essas pessoas, para vocês, pessoal, é justamente essa questão que nós já falamos aqui, da importância da identificação dessas orquídeas. E quando nós temos a identificação correta, nós vamos saber que luminosidade essa planta necessita para ela se desenvolver bem. Né? De repente você está com uma planta de luz difusa, de sombra lá praticamente, não é sombra exatamente no escuro, tá, pessoal? Porque ela precisa também fazer fotossíntese, né? Essa planta, apesar Exatamente. de ter uma luz mais difusa, ela recebe uma luminosidade bem difusa e precisa dessa luz, não significa... Olha que fofo, olha lindo, pessoal. Aqui, ó, o Paphiopedilon, Eu né? faço certeza. Isso, e é justamente ele que eu queria mostrar para o Francisco, para ele ver, para vocês também, pessoal, que nós estamos sempre sujeitos aí a doenças no nosso orquidário, mesmo tentando cultivar da melhor forma possível. Vocês estão percebendo aqui, pessoal? Olha aqui, a folha do sapatinho, né, conhecido por vocês, o Paphiopedilon, ó, uma região circular aqui, beleza? Então, por isso que a importância, né, Francisco, uma das coisas da orquidofilia é a observação. Então, sejam observadores,
Se vocês tiverem a oportunidade de estar ali sempre no seu orquidário, é uma terapia também, é muito gostoso ir lá ver suas plantas. Então não custa nada vocês terem aquele olhar minucioso, olhar e observar as plantas, porque isso daqui, pessoal, um dia para o outro. É. Tá? Então, por isso que a importância de vocês identificarem, porque para evitar que passe para outras plantas, respinga em outras plantas, então é boa a importância da identificação. Então, notei o que, pessoal? Começou com um pequeno círculo aqui, um pequeno círculo pequenininho. Beleza, deixei lá. No outro dia, esse círculo já estava maior. Aí ontem eu vi que, nossa, está crescendo esse negócio. Aí eu fui lá, não tenho nenhum fungicida, nada. E estou, né, tipo, vendo que não tem jeito mesmo, né? E aí, não tem jeito. E aí, o que aconteceu, pessoal? Eu fui lá, esterilizei o meu material, por isso que é importante. Ah, minha planta tá linda, chegou maravilhoso lá do orquidário do Francisco Deus Vanda, ou qualquer orquidário que seja. Mas essas plantas podem estar acometidas. A planta pode estar num vegetal maravilhoso, mas Francisco falou, elas estão ali no metabolismo lento, fusário, por exemplo, e você não identifica ali a princípio, a quarentena não vai identificar, né? Então, plantas que vão se desenvolver depois disso. Então, vírus, por exemplo, muitas vezes ficam anos e anos sem manifestar. De repente, você pega uma tesoura, sem esterilizar, corta uma, corta outra, vou cortar aqui as raízes, todas as minhas orquídeas que chegaram, tirar tudo, limpar com a mesma tesoura, sem esterilizar. Então, uma das grandes coisas aí também dessa questão da praga e doença, pessoal, é ver os vetores aí, que são, por exemplo, as cochonilhas, as formigas, os insetos sugadores, né? Com relação à transmissão de algumas doenças, né, Francisco? Ficar de olho nesses insetos, por isso que a importância desse controle dos insetos dentro do seu orquidário, porque muitas vezes nós temos doenças, né, circulando ali nessas orquídeas, por quê? Pelos insetos, que nós chamamos de taxistas, né? Então essas formigas, elas carregam as cochonilhas, porque como o Francisco citou, as formigas, as cochonilhas, os pulgões, eles defecam ou a secreção que eles soltam são adocicados, libera ali muitas vezes, e as formigas são atraídas e de repente a formiga já estava caminhando no seu orquidário todo, levando essas pragas, essas doenças. Então, importante vocês ficarem de olho nessa questão de insetos dentro do seu orquidário, porque pode estar transportando essas doenças silenciosas, beleza? Então, observação, observe as orquídeas de vocês, né, Francisco? Material esterilizado. Fala um pouquinho da importância de esterilizar e como é que é a sua experiência com relação à esterilização. Se você já teve muitas doenças no seu orquidário, como é que é isso para vocês? Já teve uma experiência muito drástica? Olha, eu vou falar primeiro sobre as plantas viróticas. Muitas pessoas, conheço algumas pessoas... Isso. Segundo isso, alguns especialistas, pessoal, tirei muitas dúvidas com várias pessoas, ó. Ela tem essa conformação muitas vezes na folha, vírus, tá? E muitas vezes nas flores que identificaram para mim, uns tons assim diferentes no meio da floração. Árvores, que eles falam. Olha, nem todas as orquídeas que são contaminadas com vírus têm essas marcas nas folhas, tá? Às vezes você descobre que a planta tem vírus pela flor. Então, isso. Muitas pessoas queimam. Eu conheço algumas pessoas que queimam. Eu não. Eu pego a planta e amarro em árvores. Eu fiz assim. Eu amarro, eu dou para alguém que tem um quintal, tem um pé de manga, um pé de coco, amarro lá. Por quê? O vírus, como a maioria de outras doenças e infecções, elas são transmitidas através de cortes. Então, muitas orquídeas viróticas que existem hoje no mercado, a culpa é dos orquidófilos antigos que não esterilizavam suas tesouras, suas facas, tá? Então, se você puder comprar um pequeno maçarico, compre, porque é prático. Porque às vezes você tem muito prático. Às vezes você tem preguiça de ir lá no fogão, né? Submergir na água clorada e ficar lá de molho, aquele negócio todo. Pra mim, eu comprei esses dias, Francisco. Foi assim, galera, pesquisem aí, não tá muito caro não. Menos de R$90 você consegue comprar um maçariquinho portátil muito prático, muito prático. Então flambem aí seus materiais metálicos e tal. Pode cegar, vai lá, mola de novo, pessoal. Então, tipo, é muito prático. Maçarico é vida, a Leônia disse. Aqui, por exemplo, ó, eu adoro esse tipo de faquinha de pão. Sim. Então, todas elas esterilizo. E tem essa tesourinha aqui
vocês compram também? Sim, sim. Então, é só esterilizar com maçarico. É muito Muito prático. bom. Muito prático. Eu tô, assim, apaixonado. Aí nós estávamos falando sobre as plantas viróticas, né? Eu não gosto de sacrificá-las, não vejo Também necessidade. não tive Tá? coragem também, Francisco. Joguei tudo aqui na frente Eu, na árvore. eu amarro nas árvores, porque a contaminação ela só se passa através de cortes, um inseto sugador, alguma coisa. Mas É, isso é muito raro de acontecer por insetos. A maior parte da contaminação aconteceu pelo homem. Essa transmissão do vírus foi feita pelo homem porque não esterilizava, né? Inclusive sim, plantas sim. famosas aí. Sim, sim. Outro detalhe é que, por exemplo, na minha época, hoje nós estamos falando de informação, na minha época de adolescência e juventude, não existia internet, Sim. não existia nem celular, tá? E os orquidófilos que eu conhecia eram extremamente egoístas. Eu acho que eu tive uma explosão ou uma ascensão na mídia porque eu nunca escondi nada, Sim. nunca fiquei com esse meio termo, vai ali, clica ali, faça isso, faça acolá. Não, é direto no ponto. Então, na minha época, a gente tinha muita dificuldade de informação, então a gente foi aprendendo na marra. Existia poucas revistas, depois começou a crescer as revistas. Então, às vezes, você se deparava com um orquidófilo mais antigo, você perguntava, como que eu resolvo isso? Não, isso não sei o quê, inventavam história. E existem pessoas assim até hoje, Sim. né, que não passam informação. Que não. Por que isso, Francisco? O egoísmo é algo natural do ser humano, né? Então não é de surpreender. Eu conheço uma pessoa que eu pedi, você podia fazer isso por mim e tal, para a gente ajudar a divulgar. Ele falou, não faço, eu não quero dividir. Eu falei, Sim, tudo bem, é um direito seu. Mas aí você começa a peneirar que tipo de pessoa que você quer perto de você. sim, sim. Entendeu? Então, para mim é até um favor que já faz uma seleção natural. Né? Se uma pessoa não quer ajudar outras pessoas a crescer, essa pessoa, você tem que manter uma certa distância dela, porque ela vai fazer só por si só. Só o bem Sim. a nós, entendeu? Sim, salvem a nós. Isso é muito. Às vezes é muito comum isso na orquidofilia, né? Querendo ou não, assim, eu vejo muito. Assim, é triste às vezes, né, pessoal? Mas não é na orquidofilia. Isso é do ser humano. Eu pratico jiu-jitsu, eu sou faixa roxa, vou pegar a faixa marrom. Então, tem quase 10 anos que eu pratico jiu-jitsu, dentro do Sim. esporte, assim, dentro É. da polícia militar, dentro da igreja evangélica, Dentro existe. da faculdade, assim, eu falo isso, dentro da sua sala de aula, de repente você tem um colega de classe, ele não fala com você, mas fala alguém que entrou agora na faculdade. Que estranho, né, pessoal? Nós passamos pelo nosso colega de classe e convive todo dia com vocês. Eu tenho vários colegas assim, e não. Eu falo mesmo, vários colegas que não olham na cara, não sei por quê. Tipo, eu fico triste, meu Deus. Uma coisa que meu pai sempre ensinou é justamente pô, velho, por que custa dar um bom dia, um oi? Porque assim, será que ela sabe? Porque as pessoas que estão recebendo um oi, pessoal, e que não estão recebendo um oi, ela sabe que essa pessoa está passando por algum problema? Nós temos tantos problemas, sabe, pessoal? Então, assim, por isso que eu falo, trate as pessoas bem, educadamente, sejam educados e tudo, porque nós não sabemos quem está ali recebendo essa patada do outro lado. O que momento da vida daquela pessoa ela está passando. Então, sejam do bem. Sejam do bem. Não adianta forçar também, não. É, não, comportalmente, assim, eu acho que nós devemos ser sociáveis. Você dar um bom dia, você cumprimentar, não quer dizer que você é falso, quer dizer que você é educado. Exato, Né? Francisco. Quer dizer que você é educado, não quer dizer que, tá me cumprimentando porque é falso. Não, eu não gosto de você. A questão de, claro, tem aquela Educação, é pessoa verdade. que o anjo da guarda não bate nem a pau, Juvenal, né? Mas você tem que saber lidar com as coisas, né? E dentro da orquidofilia, as pessoas, o maior problema das pessoas na orquidofilia é que elas te julgam antes de te conhecer. Isso daí tá certíssimo. É isso daí, ó. Ele falou tudo, pessoal. As pessoas vivem falando de outras pessoas. Eu não gosto do Paulo porque o Paulo é assim.
Gente, mas nem conhece a pessoa, nem conhece ali, precisa ter um conhecimento, né? Um afinco, sei lá. Eu não posso falar porque fulano falou que ele é assim, eu vou falar, achar o mesmo porque fulano falou. Não, pessoal, tenham seu senso crítico assim, não chegam lá catando tudo que as pessoas dizem, não, tá? Vamos pensar direitinho sobre isso, porque não dá, não. É verdade. Ó, eu queria pedir desculpa a todas as pessoas que estão fazendo comentários e a gente não está respondendo, tá? Mas depois o Pablo vai dar um jeito aí. Mas acontece isso, todas as lives, infelizmente, quando você tem duas pessoas assim debatendo, uma coisa é você sozinho está fazendo live lendo, né? Então, assim, quando tem duas pessoas, não dá, né, pessoal, assim, pra gente interromper a fala do outro. Mas, assim, tem várias perguntas já que as pessoas mandaram ontem, então no finalzinho a Uhum. gente vai tirar essas dúvidas, beleza? Então, as dúvidas de vocês, pessoal, para não sumirem, para a gente não ficar depois procurando, manda aqui na caixinha de perguntas aqui, ó, no parte central aí do seu celular, tá lá, clica e manda a pergunta para a gente, para o Francisco, para a gente tirar no final, beleza? Uma das coisas que eu detesto no Instagram é exatamente isso. Quando a gente faz live com outra pessoa, os nossos convidados ficam assim, participando, mas eu queria que a interação fosse melhor. Sim, sim. Sabe, eu queria estar respondendo vocês, eu queria estar mandando um beijo, um Uhul! abraço carinhoso para vocês, mas Verdade. eu estou lendo tudo aqui, eu estou muito honrado de vocês estarem presentes conosco, tá? Com certeza. Enquanto o Francisco tá ali falando, pessoal, eu fico lendo também, viu? Então, assim, no final, assim, a gente agradece, no meio também a gente para. Então, assim, quem entrou aí até o momento, já saiu também, gratidão por vocês terem, tá fazendo parte aqui dessa live, dessa experiência aqui, passando essa tarde gostosa conosco e que já acompanhou a gente lá desde o início lá dessa série. Então, gratidão mesmo. Sem vocês, isso daqui não valeria de nada. Vamos lá. Bora lá. Beleza. Nós falamos, Francisco falou sobre fungos, tá? Então fiquem de olho aí nos fungos. Então, assim, é, o que, é que você aconselha para as pessoas, assim, para já ficar definido com relação a fungo, inseticidas e tal? É interessante elas utilizarem preventivamente quando a planta chega a um fungicida? Ou o que é que qual a sua opinião sobre isso? Porque eu ainda tenho um pé atrasinho ainda, porque eu fico com medo, sabe? De intoxicação, não sei o quê. É sistêmico ou uso de contato? Aham. Uso só de contato, Pablo, já está suficiente ali para prevenir e tal, beleza. Mas e às vezes o que já tem lá dentro da planta e só o sistema que resolveria? O que é que eu fico tão confuso que eu vejo tanto, é sério, eu vejo tantas opiniões de pessoas que já cultivam há muito tempo também, Aham. que falam que não, que observa e que veja, coloca naquela planta acometida e tira ela do seu orquidário. Não sou, sou fã de realmente fazer a prevenção mesmo quando chegam as meninas. O que você tem para nos dizer para tirar essa angústia nossa, meu querido? A primeira coisa que eu quero te perguntar é se você é natureba, que não gosta de usar esses produtos mais químicos. É porque, como as pessoas falam muito tem, por exemplo, de contato, eu já tirei um preconceito de contato. Mas o Aham. sistêmico ainda tem assim, aquela coisa de intoxicação que eu já vi em lives, então a pessoa usa exacerbadamente, ou às vezes homeopaticamente causar resistência nessas cepas, ter resistência, entende? Então, assim, ou você utiliza uma dose legal para acabar mesmo, ou você não fica utilizando aquelas doses homeopáticas que vai causando resistência, entende? Então, assim, eu ainda não utilizei, Francisco. Eu ainda não comprei nenhum fungicida, Pablo Orquídeas. Não comprou nenhum fungicida ainda. Não sei ainda direito o que comprar. Ouço muitas pessoas falando de contato, prevenção. Então, assim, é um tema muito polêmico porque as pessoas não querem entrar nesses detalhes porque é uma coisa meio perigosa, né, e tal. Então, as pessoas ficam pela atrás. Não é um agrônomo que tem que falar quais são, né? Então, fica tudo uma coisa difícil para a gente assimilar. Entendi minha dificuldade de ser de muitas pessoas. Ó, com relação à dose homeopática, isso não existe para fungicida, não, tá? Muita, Você não usa doses homeopáticas com fungicida, porque o fungicida, se você não usar a dosagem certa, especificada pelo produto, não vai funcionar, certo? só vai causar Agora, resistência, né, Francisco? exatamente. Ah, Francisco, mas o adubo eu posso usar dose homeopática. A adubação é alimento. É igual eu. Se eu quiser comer um pão inteiro, eu como. Se eu quiser comer meio pão, eu como. Sim. É diferente, entendeu? É totalmente diferente. Então, o fungicida é o seguinte: a única preocupação que você tem que ter é com você, para não inalar, não cair na pele. Usou uma roupa especial, botou luva, se cobriu, aplicou no momento que não tem vento, né? Não está ventando, as folhas das árvores não estão mexendo.
Então você se posiciona e aplica numa certa, né? Porque geralmente a bomba vem com a varetinha, que te dá uma certa distância. Molhei minhas orquídeas todas antes e Antes. apliquei fungicida. Beleza. Fico 2 dias sem entrar lá. Por que eu fico 2 dias sem entrar lá? Porque ainda pode ficar um vestígio e a gente é porco mesmo, pega no vaso, passa na boca, passa no olho, e você pode se contaminar, se intoxicar, perdão, se intoxicar. Perfeito. Igual o lesmicida Matarex. Aquilo ali, se você pegar com a mão e encostar na língua, é caixão em vela preta. É o veneno mais potente que existe no meio orquidófilo, no sentido de dano para o ser humano, tá? Então, tem que tomar cuidado. Ah, Francisco, esse produto é perigoso. Contrata uma pessoa para aplicar para você. Eu contrato. Eu tive intoxicação com colosso, que minha garganta fechou e eu não conseguia respirar. Então, eu precisava muito usar colosso porque ele mata ácaro. O colosso Sim. ele é vendido para pessoas que criam gado, porque ele mata carrapato. Mas ácaro é carrapato, é a mesma coisa, né? Isso. Então, aí eu usei a primeira vez, aí minha respiração, minha garganta fechou, e falei, não, eu não posso mais usar. Eu passei muito mal, passei muito, muito mal. Achei que ia ver minha bisavó pela greta. O que eu fiz? Agora eu contrato uma pessoa, e é engraçado, eu tenho vários seguidores que usam colosso, sentem o cheiro do colosso e não sentem nada. Sim. Nada. E eu já tive uma reação. Então, Sim. com relação a veneno, a fungicida, essas coisas, se chama consciência. Você vai usar com consciência. E isso vai te trazer muitos benefícios para suas orquídeas. Entendi. Quando você utiliza essa questão aí do fungicida que você disse tem uma certa distância, serve para o de contato quanto sistêmico? É qualquer produto químico, inseticida, fungicida, entendeu? Você tem que manter um certo distanciamento, não pode estar ventando, porque de repente o vento joga tudo no seu rosto, né? Você inala, respira, não pode, entende? Não pode. Entendi. É veneno mesmo. E outra coisa, ai, Francisco, só caiu no meu braço, a pele absorve, vai para a É. sua corrente sanguínea, fica acumulado no seu corpo e futuramente isso traz problemas. Vocês entenderam, Também, pessoal, que nós trouxemos esse tema no final por causa dessas questões? Então, entendeu? Para a gente entender tudo lá dos outros temas, de tudo de ventilação, porque é menos doenças. Então, se você não cuida da ventilação, do seu espaço substrato, tudo que a gente já falou até o momento, presente momento, se vocês não cuidam daquilo lá, vocês vão ter muito mais pragas, muito mais ah, doenças, entendem? Então, por isso que a gente deixa esse tema assim, eu deixei para o final, para fechar esse tema aí, porque não é um tema vou ali, vou sem usar EPI nenhum, vou ali tacar fungicida, entendeu? Não é assim não, pessoal. Não é assim, entende? Então é um negócio mais sério, entendeu? Por é isso que a gente sério. tem que ter esse cuidado, né, Francisco, de vocês. Então tem que ver qual seria esse fungicida, né? E tal. E assim, chegou minhas plantas do orquidário do Francisco Deusvando. Eu coloco essas orquídeas lá para, tipo, eu aplico fungicida nelas, preventivo, sistêmico? O que é que você acha disso? Olha, de qualquer orquidário você pode fazer isso, porque no meu caso, as minhas orquídeas que eu vendo, algumas vêm da WZ, algumas vinham do Calimã, e eu tenho até parado de pegar plantas lá, outras vêm de São Paulo. Então, as que são reprodução minha, eu garanto, mas essas não. Sim, Essas que chegam de São Paulo ou de outros orquidários, eu já faço um tratamento, mas a prevenção é a melhor resposta, entende? Então, sim. independente. Ó, agora eu vou falar uma coisa. Você quer comprar orquídea 100% saudável, sem medo nenhum? Colibri Orquídeas, da Márcia Sani Morimoto. No Pena, Brasil, pena, pena. Eu fico não manda para o triste que Nordeste. não manda para o Nordeste, entendeu? Ontem, inclusive, fui lá de novo olhar, vou ver aqui de novo se a Colibri Orquídeas está fornecendo orquídea para o Nordeste. Não. Um triste, uma Não. tristeza, uma lástima, um pecado na orquidofilia. Não dá não, pessoal. Tem que ir lá agora, mandar um amigo, mandar para o correio e tal.
Olha, eu vou te falar a verdade. Eu mexo com orquídea há muitos anos. Depois que eu conheci a Márcia, eu desconheço no Brasil um orquidário de fitossanitário 101%. É fora do normal o fitossanitário das orquídeas, do Colibri Orquídeas. Vale muito a pena. Galera do Sudeste e do Sul pode comprar tranquilamente. E quem tiver oportunidade de visitar, vai ficar apaixonado. É. Então, no caso dessas pessoas que compram, por exemplo, no Colibri Orquídea, não tem essa necessidade de fazer esse preventivo assim, né? É Nenhum. triste, porque, por exemplo, Francisco, todos os orquidários que eu já comprei até hoje, né? Todos eu tive uma planta, duas, três plantas ali no meio, né? Infelizmente acontece, né, pessoal? Acontece, vou julgar o orquidário também porque aconteceu isso. Não, pessoal, é uma coisa que não tá tudo sob o controle da pessoa, entende? Então é conversa. Olha, fotografe suas plantas, veja suas plantas de depois e tal, se quando chega, porque, por exemplo, para mim, logo eu comprei de um certo orquidário, eu deixei de quarentena uns 30 dias. Na primeira semana eu já vi que tinha duas orquídeas já que estava amarelando toda praticamente. Então, já conversei, primeiro, chegaram as plantas assim, assim, assado. Ou então manda mensagem, tira foto, chegaram as plantas assim. Não tá normal? Chegou uma planta assim, sabe o quê? Uma galeandra para mim. E aí eu fiquei desconfiado, nossa, galeandra assim. Aí me falaram que a galeandra tem um pseudobulbo assim, é mais pretinho, pode acontecer e tal, de ter isso, né? Aí, beleza, me tranquilizei, beleza, pessoal? Então, assim, a Galeandra Isso lá, olha que. é uma galera. Pode falar, querido. E aí, pessoal, então assim, chegou as plantas, veja o estado das plantas que chegaram e ó, aconteceu isso, isso e isso. Seu direito, beleza? E assim, mas assim, vamos culpar a orquidária porque aconteceu, não sei o que comprei lá. Não vamos também, né? Azucrinar a orquidária porque aconteceu isso, porque não está tudo sob o nosso controle, pessoal. Entendem? E tem um detalhe muito grande. Às vezes, a planta nem está doente, mas vai um pouquinho de substrato ali na raiz, que é É, matéria orgânica. é. Embalou, abafou numa caixa. Como o Nordeste é longe, Longeta, mais demora bonito. alguns dias para Sim, chegar. Algum fungo pode se desenvolver ali pode. do próprio substrato e passar para o tecido vegetal. As pessoas não entendem isso. Por isso que quando eu mando plantas, eu mando sempre secas. Secas assim, sem umidade. Sim, sim, Porque se sim. ficar um pouquinho molhado, já pode causar algum tipo de problema. Isso. Ou então utiliza, que eu vi outro orquidófilo falar aí, utiliza o fungicida de contato ali, só para passar um fungicida mais de leve, assim, antes de embalar a planta, utilizar, porque já sofreram muitos problemas com relação a isso de chegar aquele abafamento, né, pessoal? Joga lá no baú, tudo quente, não tem aclimatação, infelizmente, então elas vão sentir, entende? Então estão debilitadas ali, desidratadas, então ficam fácil demais para elas serem acometidas, tá bom? Francisco, uma coisa que eu assisti ontem no seu canal, quando eu fui pesquisar, é sobre isso daqui. A ferrugem ou as É, manchinhas pretas? isso é ferrugem, né, Francisco? Debaixo dela é. Isso, isso. Isso é um fungo, não é, Francisco? Aí eu vi você falando lá do como você utilizava e tal, não sei o que. O que é isso daqui, Francisco? Explica para as pessoas que são comuns, né? Geralmente um cídio, cataceto, algumas folhagens assim, desse tipo, assim, é muito comum ter esse tipo de situação, né, Francisco? De ferrugem. A ferrugem, ela inicialmente partiu de plantações de soja e começou a espalhar para as outras plantas. E as plantas que são mais acometidas por ferrugem é cataceto e papelpédilo, que tem folhas mais tenras. Então, duas coisas resolvem bem esse problema, que é o enxofre-dime, que é bem baratinho. Aí eu usei ontem nelas, porque não tem um fungicida, né? Que eu vi também que poderia ser usado dos fungicidas e tal, que é um fungo, né, Francisco, que acometem elas. Então eu utilizei só o enxofridime mesmo. Enxofre-gime inicialmente resolve, mas às vezes o fungo está espalhado, né, no orquidário e Os volta poros, né? os poros, então você tem que usar um fungicida de contato, que é bem baratinho também, que se chama Cumulus. Ele resolve não só esse problema, como outras questões de fungos, né, que ficam expostos. O cúmulus, então, é um fungicida de contato, não é isso? De contato. E ele, especificamente, ele foi feito para ferrugem.
mas ele combate outros tipos de fungos também de contato. Entendi. Vamos ver aqui as perguntas da galera? Vamos lá. Vamos lá. A Varandas, a Mércia perguntou como aplicar fungicidas, o Francisco já explicou. A Rosânia, ela explicou, tiro as folhas doentes ou não, Rosânia? Quando está cometida, por exemplo, aqui. Acometeu essa... Por exemplo, eu mostrei aqui agora, né, Francisco, que eu vi que tinha isso daqui, eu acabei cortando, eu acabei tirando essa folha acometida. O que é que você falaria para elas? Olha, com relação à folha, quando se trata de um fungo que ele está crescente, você observa que de uma mancha menor, foi aumentando, é interessante você cortar. Quando você percebe que não está aumentando, você vai observar, né, porque você praticamente Sim, olha seus todo dia, você sim, pode deixar, porque enquanto tiver área verde no vegetal, ela ainda continua fazendo a fotossíntese, entendeu? perfeito. Então, se você tira uma folha, você tira uma parte que faz fotossíntese. Vende, Cleide, ele vende orquídeas assim. A Cleide perguntou se o Francisco vende orquídeas. Ele vende sim, pessoal. Só entrar em contato com o Francisco aqui mesmo no Instagram deles. Ele tem um WhatsApp também de vendas. Vocês podem me pedir que eu passo para vocês, né, Francisco, o WhatsApp de vendas. Vamos lá para a próxima. Ele acabou falando em para a gente aí, né, o cúmulos, né, o inseticida não. O inseticida ele não falou, não. Falei do diazepam, que é o mais baratinho. Diazepam. É um inseticida. Esse inseticida ele é sistêmico, de contato? Como é que seria Não, é isso? inseticida comum, de contato. Diazepam. Top. Diazepam. Beleza. Vamos para a próxima aqui. Gente, a live fechamos com chave de ouro estranho aqui, não fechamos hoje? Nossa senhora, estou muito feliz. A Cleo, ela acabou perguntando aqui, mas você já respondeu. O inseticida, ele falou aqui pra gente, né? O diazepam, inseticida e um cúmulos, que é um fungicida, esses dois de contato, tá? São mais fraquinhos, né, Francisco? Assim, são mais tranquilos, né? Eles têm uma faixa, tá, pessoal, varia de verde a laranja, se eu não me engano, de toxicidade. E aí vocês pesquisam direitinho, assim, sobre as questões, assim. Aí eu achei tão interessante essa pergunta assim da Carla. Olha só, Carla. Qual Ah. fungicida para pessoas que possuem no máximo 40 orquídeas em casa? Olha, 40 orquídeas é muita coisa, viu? Carla. E aí, Francisco? Olha, nesse caso, as pessoas, os orquidófilos que têm menos orquídeas, sofrem muito, porque os fungicidas sistêmicos, os fungicidas mais eficientes, eles precisam de uma licença agronômica, É, e geralmente são produtos caros. Igual eu falei, eu comprei 2 fungicidas, deu R$ 490. sim. Então, realmente precisa de... vou ficar aqui para vocês darem uma olhadinha mais ou menos nas plantas. Seria bom se você conhecesse alguém que tem Sim. um pouco de fungicida para te dar, te vender uma dose, Aham. porque é complicado, viu? Ou Muito. é bem complicado. É bem Aham. complicado. A gente que mexe com produção de orquídeas, a gente consegue as licenças, né? Mas a Sim. maioria das pessoas não tem esse acesso, né? Sim. Verdade, Francisco. Verdade. Ó, Francisco, vem as perguntas que você adora. Vai lá. Ui. Água oxigenada é eficaz para quem tem poucas orquídeas e deseja acabar com fungos? E aí? Você vai descolorir o cabelo, querida? Tá vendo, pessoal? A velhinha das orquídeas perguntou isso. Deus me defenda. Tá vendo? Não gosto, Francisco. Como acabar com os ácaros na Phalaenopsis? A pergunta da Maria. Maria ácaros, você pode acabar com enxofre de IME, tá? E, igual eu falei, tem o colosso também, só que o colosso é tóxico. Eu tenho que usar colosso aqui. Se eu não usar colosso, não resolve. Mostra aí, Francisco, você acabou de tirar aí para mostrar pra galera uma planta, foi? É um dendróbio pariche. Deixa eu ver, não vi.
Olha só que show, pessoal. Tá vendendo ele, Francisco? Eu, tenho, recentemente, o Pablo, fiz uma encomenda de São Paulo com vários Dendrobium espécies. E tem Hum, Parish tipo, Parish albo, tem, como é o nome? aham. Primulino, umas coisas diferentes, Sim, devoniano, sim, cristalino. Eu sim. sou louco com Dendrobium espécie, né? Show. Então, tudo que eu... Deixa eu ver aqui se o Victoria Regina tá aberta. Tá. Nossa, que internet maravilhosa é essa aí sua que não cai? É, não sei se dá pra ver. Olha só, pessoal. Que E fofo. olha esse daqui. Vou até arrancar. Falou que eu vou precisar da polínia dele. Sim, Deixa eu, deixa eu posicionar aqui para mostrar para vocês. deixa eu tirar aqui. Olha só, esse é o Dendrobium Rodostoma. Não, rhodostoma. não tá focalizando, né? Não, mas Ai, que dó. tá dando para ver ele, tá? Tá dando para ver. É muito interessante. Eu sou apaixonado com dendróbio espécies, híbridos primários, então eu Sim, faço sim. muito aqui na minha estufa, sabe? Entendi, entendi. Show de bola. Francisco, agora aqui perguntando sobre uma coisa que você adora também. Usa canela em pó, mas já ouvi dizer que não é legal porque atrai formigas, é verdade? Ô, Senhor da Cléo. glória. Pera, Francisco, vamos rir um pouco com o Francisco é comédia, velho. Gente, presta atenção. É o barato que sai caro. Entende? Por exemplo, mesmo que você pague R$ 10 numa orquídea, você não compra ela para morrer. Então Sim, você não pode ser responsável pela morte dela colocando essas bagaceiras que as pessoas ensinam na internet. sim. Então, isso tudo é ilusão. A água do arroz, a água do feijão, a canela, tudo isso é ilusão. Presta atenção que tudo isso é ilusão, É certo? isso que eu falo. Então, na verdade, é uma perda de tempo. As pessoas, elas inventam ilusão na internet. A internet, ela te vende ilusões. É, poucas pessoas são sérias, tá? Sim, O cara, ele não está preocupado se você vai matar a sua orquídea. Ele está preocupado com o like que ele vai ganhar e com a visualização, igual eu vi um vídeo recente que eu até falei sobre isso, o sim, cara ensinando a colocar babosa, colocar coisas melequentas nas plantas, sim. entendeu? Então tem que tomar cuidado. O cara, a pessoa, o canal, não quer que você tenha sucesso na sua orquídea. Ele quer o like dele, porque ele acaba te atraindo com a informação falsa. E é muito comum, Francisco, as pessoas elas deslumbrarem quando se retratam de coisas assim, mais naturais, né? Você percebe que as pessoas dão, às vezes dão muito valor a isso, não é? As questões mais naturais e esquecem de realmente saber a cientificidade da coisa mesmo, se funciona, se não funciona. Então, assim, pessoal, se vocês me perguntarem, Pablo, você recomenda água de arroz misturado com feijão e tal, e não sei o quê, é que falar que nem Michelle, gente, eu não quero arroz doce. Não quero fazer arroz doce. Então, eu não recomendo, eu não utilizo, tá, pessoal? Se perguntar para mim, eu não recomendo. Se você usa para você, tá ótimo, então eu não posso ficar também falando de lá. Se você está utilizando, mas se perguntar para mim, não. Beleza? Nem para o Beleza, Francisco também. pelo amor de Deus. Nem para o Francisco também, beleza? Francisco, perguntou aqui, como usar o óleo de Nin nas orquídeas? A Maria perguntou. Maria, o óleo de Nim, quando você compra o vidrinho, já tem a especificação da quantidade por litro de água, tá? Então, como é um produto natural, você pode aplicar sem medo de intoxicação. No entanto, como se trata de um óleo, você tem que aplicar com menos frequência, porque qualquer tipo de óleo cria uma película por cima da folha que abafa, fecha os poros da folha, a planta ela não vai respirar direito e ela pode até morrer, entendeu? Por Sim, não conseguir fazer a fotossíntese corretamente e se intoxicar com esse excesso de óleo. sim, sim, porque a planta fica comprometida depois com tanto óleo, né? Isso, tem que usar ocasionalmente. Sim, sim.
Acho que a Emily perguntou o que você faz com orquídeas com vírus. Nós falamos aí, né, Emily, que eu, Francisco, eu não vou lá e queimar as orquídeas, porque eu fico muito dó, pessoal, porque às vezes o fungo, a planta vai viver, ter muita durabilidade, ela vai durar anos e anos e anos, não vai se manifestar, não vai se deteriorar, vai trazer florações lindas e maravilhosas. Então, o que é que eu fiz com as minhas orquídeas que estavam com fungos? Eu pude identificar também, através da folha, aqui é uma denfal, tá, pessoal, um hidrodendrobe, e também com a flor de uma catleia. Não manifestou na folha, mas manifestou na flor. Então, o que é que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês esses dias aí, me acompanhem. Eu vou mostrar para vocês, eu joguei tudo ali na árvore, ali na frente. Então, a orquidária fica lá no fundo, eu joguei na árvore, entende? Então, assim, às vezes eu não quero jogar fora, pessoal. Eu sei que, Pablo, recomendaram jogar, queimar tudo. Só que, porra, alguém que tem poucas orquídeas, imagina. Uma pessoa que às vezes tem poucas orquídeas, não tem quase nada. Você vai falar para a pessoa queimar as orquídeas dela, pessoal? o Pablo, e uma coisa, uma informação para a galera aí. O vírus não mata a orquídea. A orquídea, ela vai viver normalmente com vírus, Aham, tá? Só que se você cortar ela e cortar outra orquídea, você vai passar o vírus. aham, Mas, por aham, exemplo, o vírus não vai danificar o crescimento da planta, não vai matar a planta, vai dar uma deformidade nas folhas, que são aquelas manchas, aham. e as flores podem ficar com aquele aspecto de mármore que eles falam, Isso, entendeu? isso, isso, exatamente, pessoal. Quem me acompanha viu a flor lá, o aspecto que fica a flor. Então, a flor, as pétalas e sépalas meio, em vez de ter uma linhazinha, tipo de um colorido lá, tipo roxinho, ela tinha umas nuances assim, uns algodões, umas partes mais algodonosas assim, uns Aham. pinceladas assim, sabe? Bem lindo. É. Muito legal, pessoal. Vocês viram lá. Eu vou mostrar de novo amanhã para vocês observarem a questão do fungo na flor, beleza? Então, deixa eu ver mais alguma aqui pergunta. Francisco, pessoal, muito obrigado, tá? Vocês que perguntaram pela interação. Você quer mostrar alguma planta sua para a galera aí que você acha, tá? Ou já tá ótimo, tá perfeito, maravilhoso? De repente você Não, tem um. já andei aqui, o pessoal já viu algumas coisas, tá bom? Pronto, massa. Então, assim, eu gostaria de agradecer primeiramente a todas e todas e todas as pessoas que acompanharam aí o trabalho, das pessoas que passaram aqui, né, de conhecimento, de trazer o conhecimento, igual o Francisco falou. Muitas pessoas ainda, pessoal, assim, uns mais antigos e tal, às vezes têm dificuldade de passar o conhecimento porque são meio egoístas. Então, eu tenho que agradecer muito essas pessoas que dividiram essa telinha aqui comigo, porque João Pablo, tipo assim, nem nada na orquidofilia, e eles aceitaram fazer essa live aqui com vocês, dividir esse conhecimento. Então, assim, eu agradeço muito essas pessoas que tipo assim, não fizeram nenhum, tipo, não ficaram fazendo cri-cri para fazer live. Todos aceitaram de boaça, Nenhuma assim. objeção. Isso, perfeito, obrigado, fugiu a palavra. Nenhuma objeção ao meu convite, então todos aceitaram. Eu fiquei assim extremamente feliz, eu nem acreditei assim. Então, dividir a tela com essas pessoas assim que eu sempre admirei. Gente, imagina assistir Francisco Deusvando, cara, porque foi o primeiro orquidófilo no YouTube que eu assisti para conhecer minhas orquídeas, beleza? Foi o Francisco. Então, assim, ele tem milhares de vídeos lá no YouTube para a gente se debruçar e assistir, maratonar os vídeos quando tiver um tempinho assim. Vão lá conhecer o trabalho do Francisco Deusvando. Ele tem um canal super legal. O Instagram dele também sempre tem plantas maravilhosas que ele sempre mostra, sempre plantas à venda também. Então, assim, muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente, que está participando desse momento com a gente, e gratidão a todo mundo que passou, beleza? Fechando esse ciclo aqui, essa série Regras de Ouro para o Cultivo de Orquídeas, e agradecer esse ilustríssimo, esse ser aí de luz, né, o Francisco Deusvando, que contribui muito, 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 contribuiu muito para a orquidofilia e contribui muito e continuará contribuindo para o conhecimento, para a propagação do conhecimento do mundo das orquídeas. Então, assim, eu estou muito feliz, muito honrado, muito agradecido. Meu coração estava até meio assim ansioso antes de entrar live, pessoal. Não vou negar. Então, assim, mas assim, é muito gostoso esse bate-papo, né? Então, assim, parece que a gente já nos conhece, assim, pessoalmente, né? Já nos conhecemos pessoalmente, assim. Eu não conheço ele pessoalmente, mas quero conhecer o Francisco Deusvando pessoalmente. Aí, nunca fui nunca fui em exposição de orquídeas, nunca fui, então quero ir, sim, quando isso tudo passar e conhecer essas feras aí do mundo das orquídeas. Então, Francisco, gratidão, meu amigo. Então, assim, você está contribuindo muito para o conhecimento
conhecimento dessas pessoas, essas pessoas aqui, ó, que estão aqui, cara, te assistindo, nos acompanhando diariamente. Então, assim, muito obrigado, viu? Você fez uma diferença e todos que passaram aqui um enorme em nossas vidas, muitas dúvidas foram sanadas, nunca sanam todas as dúvidas, porque faz parte do ser humano, né? O conhecimento, ele nunca por favor, a outra palavra, o conhecimento, ele nunca vai se esgotar, a gente sempre tem o que aprender, beleza? Sempre temos o que aprender. E assim, eu não sei, eu sei isso daqui, o Francisco sabe isso daqui, porque o mundo das orquídeas é muito vasto, pessoal. Então, é muito, sabe? Então, assim, é só agradecer mesmo a todo mundo que acompanhou, estou falando demais, então, Francisco, muito obrigado, cara, você foi sensacional. Com relação aqui a esse tema maravilhoso, super importante, que é de uma né, muito difícil às vezes falar desse tema, muitas pessoas fogem de falar desse tema, tá? Então, assim, muito obrigado mesmo, viu? Deus te abençoe sua família, o Newton, o Newton, não é isso? Milton, abençoe o Milton também, toda a sua família, todos aí, os seus pássaros, os seus cachorros, todo mundo aí, beleza? Que eu sei que você ama animais também, né? Horrores. Então, muito obrigado. É sempre um prazer, sabe? Nessa situação que nós estamos passando, esse tipo de comunicação, esse tipo de movimento é muito importante para que a gente se distraia. Quem nos acompanha está tendo um momento de lazer, nós estamos tendo um momento de lazer. Verdade. Com aquilo que a gente ama, que é orquídea, né? Verdade, com certeza. Então, eu quero vou tirar os teus comentários para as pessoas fazerem um print aqui da nossa tela e nos marcarem nos stories dela, que nós vamos estar compartilhando, né, essas pessoas lá. Se você tem alguma planta florida aí, que eu não tenho nenhuma aqui, para tirar um print, para a galera nos marcar aí. Eu vou tirar com cataceto mesmo, com ferrugem, meu fimbriato, não tem problema não. Porque eu sei que o Francisco é um apaixonado por cataceto, pessoal. Gente, eu vou contar 1, 2, 3 e vocês fazem o print, beleza? Peraí, esse lado é meu lado melhor. Pera. É isso aí, podem tirar o print. 1, 2, 3 e já. Pronto. É isso aí. Então, muita gratidão mesmo, tá, Francisco? Muito feliz de estar aqui, passar essa tarde com você, muito mesmo feliz, eu fico muito feliz, não vou esquecer, assim, de todas as pessoas que passaram aqui comigo, porque assim, só eu mesmo sei a felicidade que eu estou, sabe, assim, só a gente sabe mesmo. E é isso, gratidão. Gratidão a todo mundo, pessoal, e que 2021, Feliz Natal a todos, um próspero ano. Precisamos. Né? Um próspero ano novo para vocês. Eu voltarei com as minhas lives o semestre lá em 2021, tá? Fazendo live sozinho também, né? Eu aprendi já bastante coisa com essa galera e tenho muito que aprender, estudar também. Então, assim, o conhecimento está, pessoal, em livros, revistas, procurem livros, né? Artigos científicos, assim, de orquídeas, porque vale a pena. Nós temos que buscar o conhecimento, né? Não adianta ficar ouvindo tudo. Às vezes, tudo que a gente fala aqui é talvez uma verdade absoluta, né, pessoal? Não é assim também, beleza? Então, filtrem o que vocês acharem convenientes, tá bom? Então é isso, gratidão a todos. Vou ativar os comentários, né, senão a galera é doida lá. Né, pessoal? Então, pessoas lindas e maravilhosas, gratidão. Estou muito feliz de ter encerrado aqui essa live maravilhosa com o nosso querido Francisco Deusvando, um grande ídolo, assim, para mim, na orquideofilia. Eu estou muito feliz em fechar com ele, beleza? Então, gratidão, meus amigos, a todo mundo que acompanhou. E é isso aí. Até mais, fiquem com Deus e vai estar salva a live aqui no meu IGTV e vai estar lá no meu canal do YouTube também, hoje mesmo, beleza? Então, fiquem de olho aí para quem perdeu, passe para os amigos, compartilhem essa live porque foi show de bola. Concordo que foi show de bola? Foi muito massa. No tanto é que foi 1h30 de live, pessoal. Então, assim, desde as 13 da tarde aqui, né? Então é isso. Gratidão, meu amado. Fique com Deus. Paz, saúde para todos nós. Tchau, pessoal. Tchau.